Bom dia, meus irmãos. Hoje a igreja celebra a festa de Corpus Christi, a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia tão belo, um dia tão especial, onde as nossas igrejas aqui do Brasil têm o costume de preparar longos tapetes de flores, de serragem, de pó de vidro, de areia. Fazem com aquilo que acham de melhor, colocam todo o seu coração para que Nosso Senhor possa passar em cima. Possa passar por cima desses tapetes como nosso Deus, como nosso Rei, como Deus adorado, como Deus amado do nosso coração. Vamos iniciar esta meditação em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje o Padre vai utilizar a primeira leitura, que é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que Ele venha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus filhos, eu queria fazer uma pergunta. Será que a igreja sempre celebrou a Eucaristia? Hoje, como eu disse há pouco, nós celebramos a festa do Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo. Mas na Quinta-feira Santa, nós celebramos a instituição deste sacramento e hoje nós celebramos novamente. É interessante percebermos como que a igreja ela tem uma pedagogia. Veja, celebrando novamente, meditando no mistério novamente, ainda que olhando de outra face, nós podemos meditar e aprofundar mais. E meditando e aprofundando mais, fazer com que a nossa fé cresça na Santa Eucaristia. Nessa leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo então vai dizer que o que ele recebeu dos apóstolos, o que ele aprendeu nas catequeses que ele participou, o que escutou das testemunhas da última ceia, é o que ele transmite agora para esta comunidade. E o que ele transmite para esta comunidade? Ele vai dizer justamente que Nosso Senhor, tomando o pão nas mãos na última ceia, disse: Isto é o meu corpo. Depois, tomando o cálice, disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. E depois vai dizer: Fazei isto em memória de mim. Este texto só nos mostra a veracidade da Santa Eucaristia, que a igreja sempre celebrou após o mandato de Jesus. Esta carta de São Paulo aos Coríntios, ela foi escrita cerca de 30 anos após a morte e ressurreição do Senhor. E a igreja já celebrava da forma com que o Divino Mestre mandou. A igreja celebrava em memória de Nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja já celebrava a Santa Eucaristia. Agora, para entendermos a profundidade disso, eu preciso que você compreenda o que é memória para um hebreu. Memória para um hebreu, ou para você entender, para o povo judaico, não é simplesmente se lembrar. Para eles, memória é reviver, é atualizar um acontecimento do passado. Por isso, a Páscoa judaica ela é sempre celebrada como se eles estivessem saindo das casas dos hebreus,
naquela noite da primeira Páscoa, como se eles estivessem passando o sangue do Cordeiro nos umbrais, comendo o Cordeiro apressadamente e saindo de dentro daquelas casas. Dessa maneira, quando Jesus diz que deveríamos celebrar em sua memória, não é como se fosse uma representação, mas uma atualização. Assim, todas as vezes que um sacerdote pronuncia as palavras de Jesus, ele faz presente, o próprio Cristo se faz presente sacramentalmente. A Eucaristia é o alimento dos santos, é o alimento daqueles que são os caminhantes, daqueles que padecem com suas lutas, mas que encontram forças no caminho quando comem deste alimento salutar. Por isso, o Papa Paulo VI escreveu que a Eucaristia ela é o centro da Igreja. E João Paulo II afirma: a Igreja vive da Eucaristia. No Evangelho de São Lucas, capítulo 9, o Evangelho de hoje, relatando o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus diz aos discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Dizia isso diante de um povo cansado, com fome. Hoje, essas palavras ressoam outra vez, diante de um mundo no qual as pessoas estão cansadas e vazias. Talvez você conheça tantas pessoas que estão cansados, tantas pessoas que estão vazias, tantas pessoas que labutam, que lutam, mas que se sentem vazias. Somos chamados a dar o pão da Eucaristia. Pão da Eucaristia que dá vida e que fortalece os que comungam deste pão. Que Maria Santíssima, a Mãe dos sacerdotes, interceda para que tenhamos mais vocações sacerdotais e que estes futuros sacerdotes possam levar o pão da vida para este mundo que sofre, que tem fome de Deus, sede de Deus. Que ela interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.